E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarada Esportivo com notícia da Raposa, notícia aí deste fim de noite. O Cruzeiro já se reuniu aí com o atacante Fred e espera acertar rescisão amigável nessa semana. Integrantes do núcleo dirigente transitório do Cruzeiro se reuniram nesta segunda-feira com o atacante Fred e seus representantes na sede administrativa do Barro Preto, em Belo Horizonte. Em comunicado via assessoria do clube, o conselho gestor considerou o encontro positivo e espera chegar a uma solução definitiva ainda nesta semana. O núcleo dirigente transitório do Cruzeiro Esporte Clube avaliou de maneira positiva a reunião com o atleta e Fred e seus representantes. A próxima etapa no processo é o diálogo entre o departamento jurídico do clube e os advogados do atleta, quando serão decididos os ajustes finais. Há a previsão que ocorra uma solução definitivamente ainda nessa semana. Foram palavras aí do núcleo dirigente transitório do Cruzeiro, do pessoal de lá. A tendência é para rescisão amigável entre Fred e Cruzeiro, já que o jogador de 36 anos não pretende levar o caso à Justiça do Trabalho. Os ajustes finais entre o departamento jurídico Celeste e os advogados do centroavante tratam de valores, prazos e forma de pagamento aí. Com certeza devem estar envolvendo o dinheiro que o Cruzeiro ainda deve ao Fred pelos salários, 13º, férias, essas coisas assim. Pela manhã, Fred fez atividade física na academia da Toca da Raposa 2. Ele chegou a ser questionado sobre o futuro por jornalista que acompanhava o treino, mas preferiu não se manifestar. Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, aí, vale lembrar, o Fred disputou 69 jogos e marcou 25 gols. Na temporada 2018, teve a sequência prejudicada por causa de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Aí, o futuro de Fred não é segredo para ninguém, deve sim ir para o Fluminense. O Egídio mesmo faz vários e vários aí comentários aí na imprensa falando que o Fred vai jogar lá. Até mesmo quando ele terminou o último jogo aí pelo Fluminense, ele falou que mandaria um zap pro Fred e o Fred já teria respondido ele. Faltavam detalhes para ele ir para o Fluminense. Com a saída de Rafael, o goleiro Delvin treina no time principal do Cruzeiro. Dois jovens retornaram aí ao elenco sub-20. O Cruzeiro já não vai ter mais o Rafael. E o jogador aí ele vai se juntar ao Fábio, ao Vitor Eudes e o Vinícius. O Deves tem 18 anos e foi titular na Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Em 5 jogos aí ele sofreu um gol. Raposa acabou eliminada na terceira fase, ao perder para o Oeste nos pênaltis por 3-1, depois do empate aí por 0-0 no tempo normal. Na série A Base Salva, divulgada nas redes sociais do Cruzeiro, Davidson contou que chegou a jogar vôlei antes de partir para o futebol. Eu sempre fui grande. Na escola, meu professor de educação física me apresentou o vôlei e o futebol. Acabei preferindo o futebol, porque mandava bem no gol. Nascido em Vitória, na capital aí do Espírito Santo, Davis de 1,93 participou das atividades aí supervisionada aí pelo o treinador de goleiros Leonardo Lopes. Não é mais o Robertinho, né? Valendo lembrar. Na manhã dessa segunda-feira, o jogador vem porque, ou seja, o Rafael não vai ficar mesmo, é certo, 100% certo que o Rafael não terá um acordo aí positivo para a permanência no Cruzeiro. Dedé também fica emperrado no Cruzeiro e Vasco se distancia do zagueiro. Dedé era o reforço dos sonhos da torcida do Vasco para a defesa, mas a demora para que a situação do Cruzeiro seja definida e a falta de propostas atraentes deixam o zagueiro integrado aí em Belo Horizonte, em pouco mais distância de volta para São Januário. Ou seja, tá difícil, porque o Dedé quer muito no Cruzeiro, ou seja, não vai ficar, já é 100% certeza, e o Vasco também não tem condições de pagar o que ele recebe no Cruzeiro. Eles estão negociando aí uma coisa mais amigável, abaixo do que ele recebe no Cruzeiro, mas mesmo assim um salário maior do que ele vai receber no Cruzeiro se ele ficasse hoje. As conversas entre o clube e empresário do jogador levaram as partes a concluir: não há futuro na relação. A Raposa quer reduzir os gastos e o salário de Dedé está na casa de 700 mil. Estão bem além do que ela deslumbra aí no ano da Série B, ou seja, o Cruzeiro não pode pagar. Entretanto, somente uma proposta chegou ao jogador, que conta com a convocação para a seleção brasileira, a do Vasco. Mas o valor foi oferecido de um salário de 200 mil. Ficou longe do que agrada a Dedé. Sua história em São Januário pesa, e ele foi ídolo da torcida entre 2010 e 2013 e campeão da Copa do Brasil em 2011. Mas há uma incompatibilidade aí financeira considerável entre a proposta vascaína e a ambição salarial do jogador. Ou seja, o Dedé tá com uma ambição muito grande, cara.
ele vai receber 200 mil. É bem que é mais do que, é menor do que um terço do que ele recebe. O Dedé vai ter que se esforçar muito mais aí, se ele quiser. Eu acho que o Vasco, no máximo que o Vasco ofereceria para o Dedé seria na casa dos 350 mil por mês. E os 200 mil aí o Dedé já descartou, for 200 mil, ele não vai ao Vasco. Para isso, o Cruz Maltino espera receber o dinheiro do novo patrocínio do Banco BMG. O clube corre para resolver o impasse quanto ao pagamento nos próximos dias, aí, ou seja, Dedé de saída do Cruzeiro e o destino dele não é segredo para ninguém, será o Vasco. Bahia também já fez uma consulta pelo meio Rodriguinho, revelou o diretor. Além do jovem volante Ederson, o Bahia está de olho em outro jogador do Cruzeiro. De acordo com informações aí do portal Resenha na Rede, o Enquadrão aí fez uma sondagem ao Clube Mineiro para tentar contratar o meia Rodriguinho, de 31 anos, contratado pelo Cruzeiro no início de 2019, após a passagem pelo Egito, porém sem repetir as grandes atuações em tempos de Corinthians. Entrou em campo em 21 partidas e marcou 8 gols no time celeste. Osimar Molicenho, diretor de futebol do Clube Mineiro, confirmou a procura do tricolor baiano pelo atleta, porém não houve proposta, apenas uma conversa aí. O Bahia está muito interessado, o jogador também está interessado em sair do Cruzeiro, e eu quero aplaudir a profissionalidade do Rodriguinho, cara. Se tantos jogadores fizessem isso aí, como o Ederson, como outros jogadores que falaram que não vão jogar mais pelo Cruzeiro, mas continuaram treinando, continuaram aí à disposição do técnico Adilson Batista, palmas para o Rodriguinho, um exemplo de profissionalidade, mesmo sabendo aí, avisando o Cruzeiro que não ia ficar, ele falou, enquanto eu estiver aqui, dando os gastos aí, usando os gastos, academia do Cruzeiro e tudo, ele vai estar à disposição do treinador aí. Natural de Natal aí, o Rodrigo Eduardo de Costa Marinho tem 31 anos e surgiu nas divisões de base do ABC há muito tempo atrás, cara. O último time aí, antes de voltar ao Brasil, foi o Pirâmides. O Cruzeiro teve até uma boa passagem no começo de ano aí pela Libertadores, mas acabou aí sendo prejudicado pelas lesões. A nossa última notícia aí do dia é que o Cruzeiro já consultou estádios do interior de Minas para jogos aí da Série B. A semana será intensa para o departamento jurídico do Cruzeiro, já que o Clube Mineiro será julgado 2 dias seguidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por causa das confusões nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ciente que dificilmente não terá punições e, por isso, deve ficar algumas rodadas sem poder atuar em Belo Horizonte. A diretoria celeste já analisa aí algumas alternativas no interior do estado. Entre as principais opções do clube estão Nova Serrana, Ipatinga, Varginha e Uberlândia. O clube fez consulta para saber algumas situações, como o estado do gramado, vestiários e também para averiguar aí se os locais estão com os laudos necessários em dia. A Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, não está na lista, já que o estádio recebeu a Raposa entre 2010 e 2012 e fica somente a 70 km de Belo Horizonte. Em caso de punição, a equipe celeste teria que jogar a 100 km de distância da capital mineira, porque se não fosse assim, seria a principal aí, opção do Cruzeiro, seria a Arena do Jacaré, que o Cruzeiro já tem uma história bem bacana lá. Qualquer definição, no entanto, só será tomada após o julgamento no STJD. Pelo histórico do tribunal, o Cruzeiro deve escapar de uma punição pesada, já que não tem histórico assim, de briga nos estádios. Assim como aconteceu com Curitiba, Vasco e Atlético Paranaense. Nessa quarta-feira, o clube será julgado por toda a confusão da partida com o Palmeiras, que marcou o rebaixamento da equipe na 38ª rodada e a última rodada do Brasileirão, dando um marco aí do Cruzeiro, aí, o início do Cruzeiro na Série B, aí, o terrível Série B, que o Cruzeiro aí vai voltar ano que vem, dando tudo certo, o Cruzeiro vai reagir, em apenas 2 ou 3 anos, o Cruzeiro volta a ser o Cruzeiro normal aí, com as dívidas aí, não baixas, né, mas o normal de um clube de Série A ter dívidas. Então é isso, galera, gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo, e até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.